A história de Susannah Howe e da banda The Beatles começa com sua mãe, Tamara, produtora de filmes e grande amante da música, que costumava ouvir discos com os filhos durante longas horas. Isso desenvolveu o gosto de Susannah pela música e ela começou a tocar violão desde cedo, demonstrando grande habilidade. Durante a Universidade de Berkeley, na Califórnia, ela adorava bandas de rock clássicos como Pink Floyd, The Who e Led Zeppelin. Em 1978, aos 19 anos, Susannah assistiu a 2 shows que mudaram sua vida. O último show dos Sex Pistols em 14 de janeiro de 1978 e, alguns meses depois, um show de Patti Smith. Cativada pelo punk rock, decidiu que não queria mais ser bailarina profissional, mas sim ter uma banda. No ano seguinte, em 1979, Susannah fundou sua primeira banda com seu irmão mais velho e um amigo dele. O projeto não durou muito, mas um de seus membros, David, fundaria mais tarde um grupo chamado que alcançaria algum sucesso importante. Em 1980, Susannah decidiu formar um grupo só de mulheres, algo que não era muito comum na época, dominada por grupos masculinos. Para esse fim, colocou um anúncio no jornal e recrutou a baixista Annette Zilinskas, que conheceu por telefone. Depois, encontrei outro anúncio no jornal procurando membros femininos para uma banda e contratou as irmãs Debbie e Vicky Peterson, que eram baterista e guitarrista, respectivamente. Elas ficaram a ensaiar na garagem da casa de Susannah e tentaram encontrar um novo som original. Elas se adotaram juntas pela primeira vez em 1981 usando o nome Colors, mas logo mudaram para The Bungs. Em 1981, o grupo registrou seu primeiro EP, intitulado Garage Door, que chamou a atenção da gravadora Fault Products, que ofereceu um contrato para fazer suas primeiras lembranças profissionais. Entusiasmadas, as amigas ficaram a preparar novas canções e logo tiveram algumas prontas para o lançamento. Entretanto, descobri que um grupo de New Jersey já havia registrado o nome The Bungs, proibindo-as de usá-lo sem pagar. Diante disso, as meninas decidiram mudar o nome. Elas pensaram em muitos nomes, mas não gostaram o suficiente de nenhum deles até que um engenheiro de som holandês que estava trabalhando em seu álbum, Erik Vetter, sugeriu o seu nome atual, The Bungs, com o de uma de suas bandas favoritas, os Beatles. Surgiu então o nome The Bangles. O sucesso da banda cresceu rapidamente e elas lançaram músicas como Walk Like an Egyptian e Manic Monday, que se tornaram sucessos mundiais. Mas a história da banda foi marcada também por mudanças de formação e pelo fim do grupo. No entanto, a música sempre foi protegida como uma parte essencial da vida de Susannah e ela continuou a seguir carreira solo depois do fim da banda. Place, que foi lançado em 23 de maio de 1984, foi um álbum mal sucedido. Mas 3 curiosidades muito importantes. Primeiro, ele atraiu atenção suficiente para Cyndi Lauper convidá-las a abrir um show para ela. Depois, o álbum também fez com que o famoso cantor Prince tomasse conhecimento delas e oferecesse uma de suas canções para o novo álbum das meninas. E como curiosidade final, no videoclipe da canção Going Down to Liverpool, podemos ver o famoso ator Leonardo fazendo o papel do motorista mal-humorado da banda. Se você está se sentindo motivado como surgiu essa colaboração estranha, tem um fato pouco conhecido para você. Acontece que Susannah Howe morava no mesmo bairro que o ator Leonardo. De fato, ela foi para o jardim de infância com seus filhos. Essa observação no vídeo musical foi feita como um favor e uma forma de apoiá-las. Curioso, não é? As meninas então resolveram trabalhar duro em seu segundo álbum, e esse processo levou quase um ano. Durante o verão e outono de 1985, elas deram os retoques finais no álbum, que foi lançado em 2 de janeiro de 1986 com o título Dessa Vez. Dessa vez, o trabalho duro valeu a pena, e o álbum foi um sucesso total. O primeiro single lançado foi a música Manic Monday,
que foi escrita por Prince e se tornou o primeiro grande sucesso da carreira das meninas. Chegando ao número 2 nas paradas da Billboard e do Reino Unido, esse álbum também produziu 4 outros singles de sucesso, as faixas If She Knew What She Wants, Walking Down Your Street, Following, e música de muito sucesso, Ande Como um Egípcio. Essa última seria a música de maior sucesso do álbum e alcançaria o primeiro lugar nas paradas da Billboard em 20 de dezembro de 1986. Além disso, ela alcançou o top 10 em países como Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Canadá, Espanha, Suíça e Austrália. Para quem gosta de detalhes, essa famosa música Walking Deep não foi escrita por nenhum dos integrantes da banda e sim por um colaborador chamado Liam Sentang. Ele disse que a inspiração para a música veio dele enquanto cruzava o Canal da Mancha em um navio. O navio atingiu a água agitada por alguns minutos e balançou para frente e para trás. Então os passageiros caminhavam com muito cuidado e balançavam os braços desajeitadamente enquanto lutavam para manter o equilíbrio. Ele achou os movimentos desajeitados muito engraçados e lembrou-se das representações de figuras humanas nas paredes dos templos egípcios. Ele anotou algumas frases em seu caderno e mais tarde naquela noite escreveu a música. Não é curioso? Além disso, as meninas tiveram sucesso. Elas se tornaram uma banda feminina de sucesso e levaram suas músicas ao topo das paradas da noite para o dia. Elas haviam se tornado muito famosas e eram admiradas tanto por seu talento quanto por sua beleza. Apesar de todas as meninas serem bonitas, Susana tendia a chamar mais a atenção e era mais procurada durante as entrevistas, o que às vezes causava aborrecimentos ou pequenos desentendimentos entre os integrantes. A título de curiosidade, Susana foi a mais baixa do grupo com 1,57 metros. Como em todas as bandas, houve diferenças de opinião. Após o lançamento de seu segundo álbum, a baterista Debbie Peterson ficou chateada porque durante a gravação de Vakin Life, todos cantaram um verso, menos ela. Ela também reclamou que ao invés de usar uma bateria ao vivo, os produtores usaram uma bateria eletrônica para percussão, o que diminuiu ainda mais sua participação, e ela fez apenas alguns backing vocals. Ela ficou tão chateada que quis sair da banda, mas no final, as garotas se encontraram e tentaram resolver suas diferenças. O terceiro álbum da banda Everything foi lançado em outubro de 1988 e alcançou enorme sucesso de vendas. O álbum continha canções como In Your Room, Be With You e o super sucesso mundial Eternal Flame. A maior canção de sucesso do álbum foi sem dúvida a bela balada Eternal Flame, que alcançou o número 1 na parada da Billboard dos Estados Unidos no 1º de abril de 1989, e também alcançou o primeiro lugar em países como Reino Unido, Austrália, Bélgica, Holanda, Noruega, Portugal, Suécia e Irlanda, tornando-se um fenômeno mundial. A canção Eternal Flame foi escrita por Susana Ove junto com os compositores Billy Steinberger e Tom Kelly, sendo que este último já havia criado grandes canções como True Colors. Durante uma sessão de gravação, Susana contou a Billy que as meninas da banda tinham ido visitar a famosa mansão Graceland, de Elvis Presley, e chegaram quando ao túmulo de Elvis, elas seguraram ver uma chama que supostamente estava sempre ardendo, a chama eterna. A partir dessa história, os compositores criaram a canção Eternal Flame. Além disso, este texto menciona que Susana Ove estrelou um filme de comédia chamado Uma Noite de Loucuras em 1987, dirigido por sua mãe. Embora as críticas não tenham sido muito boas, Susana sempre disse que adorou a experiência. O filme permitiu que os fãs de Susana a vissem de uma forma diferente e sexy, deixando mais do que algumas pessoas loucas. Naquele mesmo dia em que Billy e Susana estavam compondo músicas, estava chovendo e a chama da vela que estava acesa na sala estava apagada. Foi quando Billy, ainda em seu berço, lembrou-se de quando era criança e seus pais o levaram para uma sinagoga onde havia uma chama vermelha sempre acesa.
Ele ficou emocionado e pensou que o fogo nunca se apagaria. Então, ele se tornou essa história com Susana, dizendo que era uma excelente metáfora para uma canção. Juntos, eles se inspiraram e colocaram uma letra em apenas algumas horas, dando origem a um superclássico. Outra história interessante e estranha do álbum foi quando a canção Eternal Flame estava pronta para ser gravada. O produtor do álbum, David Ellsberg, disse a Susana que havia produzido recentemente um álbum para a famosa cantora Olivia Newton-John e que ela tinha um segredo para fazer as suas canções parecerem melhores: fazer-as totalmente traduzidas nua no estúdio. No início, Susana não acreditou, mas depois de pensar um pouco, ela chegou à conclusão de que poderia ser verdade e que talvez pudesse se sentir como se nadasse nua, uma mistura de vulnerabilidade e liberdade que poderia transmitir alguma emoção adicional às canções. Ela decidiu tentar, e a gravação de Eternal Flame aconteceu no Show A Studios em Los Angeles, com Susana completamente nua durante a gravação. O resultado da canção foi muito bom, para não dizer incrível, e todos ficaram muito satisfeitos com o trabalho, suspeitando que seria um grande. No entanto, depois dessa gravação em particular, o produtor David Siderson confessou a Susana que toda a história de Olivia Newton-John havia sido uma mentira, que era apenas uma piada. Susana ficou um pouco chateada, mas a gravação ficou tão boa que ela decidiu gravar a maioria das músicas do álbum da mesma forma, pois ela era supersticiosa. Apesar do sucesso de seus álbuns, a relação entre os membros da banda estava se tornando cada vez mais complexa, com muitas diferenças e estresse entre eles. Como todos escreveram e tocaram instrumentos, nem sempre estavam satisfeitos com os espaços que tinham em cada álbum. Por exemplo, em seu grande sucesso Eternal Flame, apenas Susana canta e acompanha a música da canção, embora bonito, é simples e não permitia que nenhuma das outras meninas demonstrasse seu talento musical. Por essa razão, embora acompanhando o conteúdo com a canção e soubessem que seria um sucesso, fiquei com um pouco de gosto amargo na boca. Em 10 de junho de 1989, Debbie Peterson se casou com um engenheiro de som do grupo, mas nem Susana nem Vicky compareceram ao casamento, o que mostra a sugestão de amizade na época. Uma grande parte do problema foi que, embora todas as meninas tenham escrito e cantado, o fato de que as músicas interpretadas por Susana tiveram mais sucesso e que a maioria do público tinha como cantora principal do grupo e favorita dos fotógrafos incomodava os outros membros. Além disso, Debbie Peterson acreditava que Susana estava explorando demais o seu lado sexy e que ela não estava tão interessada na música, algo que Susana contestou. O fato de que Susana estava recebendo um pouco mais de dinheiro como autora de vários sucessos mais vendidos da banda também causava algum desconforto. Mas no final, o que precipitou a divisão, segundo Susana, foi a exaustão. Elas estavam cansadas uma das outras e não pareciam mais tão felizes. É por isso que após o terceiro álbum em setembro de 1989, as Bangles decidiram se separar. Em 1991, Susana lançou seu primeiro álbum solo, e as outras integrantes também seguiram com suas carreiras musicais. E você, o que acha dessa história e qual é a sua canção favorita dessa banda? Em 1993, Susana Hoff se casou com um diretor de cinema judeu, embora tenha mudado de religião para se juntar a ele. 2 anos depois, em 1995, ela deu à luz seu primeiro filho, Jackson, seguido por seu segundo filho 3 anos depois. Em 1996, a cantora lançou seu segundo álbum solo, intitulado Susana Hoffs, que obteve algum sucesso com a música Only Love. Em 2002, Susana participou do filme Austin Powers em O Homem do Membro de Ouro, dirigido por seu marido, no qual ela também gravou uma canção. Em 1998, ela se encontrou com suas antigas companheiras de banda, os Bangles, para jantar e resolver suas diferenças. Elas concordaram em gravar juntas novamente. Em 2013 e 2011, lançaram seus quarto e quinto álbuns, respectivamente.
Embora não tenha desfrutado do mesmo sucesso que na primeira fase da banda, Susana, agora com 64 anos, ainda está ativa em vários projetos. Susana continua sendo uma figura querida pelos fãs dos anos 80, elogiada por sua beleza e carisma, que nunca pareceram diminuir ao longo dos anos. Ela ainda é convidada para cantar seus grandes clássicos em programas de TV e outros palcos. Espero que você tenha gostado dessa história sobre Susana Hoffs, a diva dos anos 80. Compartilhe suas opiniões na seção de comentários e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Até a próxima!